Muito bem, o StreamYard avisou e estamos aqui mais uma vez ao vivo no Imagina Se Pega no Olho. Sempre me pego pensando, inclusive, no nome do podcast. Porque no fim das contas, né, eu me confundo às vezes quando a gente vai falar o nome do outro podcast. Vários outros podcasts. Você que está escutando a gente, inclusive, saiba, volto a dizer, sempre tem no final o aviso, mas lembre-se que nós temos outro podcast, está chegando na edição de número 50, ele, inclusive. Tá? Então fique atento que vai ter novidade. Que na verdade, da mesma franquia. Da mesma franquia. É um sequel. Isso aí. O Imagina Se Pega, é um spin-off. Imagina Se Pega no Ouvido, que é sobre música. Aí eu sempre vou pensar, quando eu vou falar, imagina se pega no... É o olho ou o ouvido, esse aqui eu imagino se pega no olho, mas você que está ouvindo, obviamente você sabe. Bom, a gente vai falar, e que bom que a gente vai falar, sinal que a gente pode falar, veja só, sinal que a gente pode gravar esse podcast, e sinal que você que está aí do outro lado está podendo ouvir esse podcast. Tem liberdade para ouvir. Pois exatamente. A gente vai falar um pouquinho sobre um termo que nas últimas semanas, na verdade, foi usado a bastante revelia, eu diria bastante mesmo, e muitas pessoas querendo justificar determinadas coisas com relação a esse termo. Ou querendo engessar esse termo, ou querendo definir, sim. Coisa. Projetar determinadas questões aqui, enfim, complexas nesse termo, que é liberdade de expressão. Óbvio, você deu play no podcast, você viu o thumb, você já sabe, eu não estou aqui mentindo para você, mas enfim, o fato é que estamos falando aqui sobre liberdade de expressão, e óbvio, se falamos no StreamYard, você já sabe, portanto, que temos uma convidada especial, aqui no caso, uma convidada. A gente está falando com uma pessoa, eu preciso dizer isso, Anitta está aqui conosco, Anitta Efraim. Acertei. Muito bem, gosto de falar o nome das pessoas corretamente. Anitta, eu preciso dizer uma coisa. Você deve ouvir isso pra caralho, mas eu sou fãzaço da sua mãe. Quando eu ouço isso, eu respondo, eu sou suspeita, mas eu também. Eu também, exatamente. Aposto que sim. Ela já gravou com a gente lá no podcast, no Asterisco, inclusive. Foi uma conversa divertidíssima. A Anitta está aqui conosco. A Anitta vou usar, eu gosto muito da sua bio no Twitter. Eu vou usar a sua bio no Twitter, tá? Ou seja, que é jornalista, comentarista de futebol e maratonista. Essa sou eu. Muito bem. Anitta, caso você não esteja ligando o nome, a pessoa é filha da Rosana Herman. Tá? Então, assim, que é uma mulher incrível dos nossos... Quando a gente fala, quando eu cheguei na internet era tudo mato, mentira. Quando a Rosana chegou na internet era tudo mato. Quando todo mundo chegou, ela já estava lá. É isso aí. A gente queria falar um pouquinho sobre liberdade de expressão. Eu vou me dar ao direito de fazer uma breve leitura aqui, antes de, obviamente, passar a palavra. Uma leitura que uma matéria de 2022 da BBC diz o seguinte, vou abrir as aspas aqui. O marco inicial dos embates sobre a liberdade, sobre limites à expressão, tá? No Ocidente é famoso. Um dos fundadores da filosofia ocidental, o grego Sócrates. A gente falou aqui de futebol, olha só o Sócrates. Não é o Sócrates. É figura-chave nessa história. Conta-se que Sócrates era conhecido como a mosca de Atenas e que até gostava desse apelido porque o descrevia muito bem. Sua missão era provocar as pessoas por meio de perguntas e explicações que incomodavam e, sobretudo, faziam pensar. Mas Sócrates foi condenado à morte por suas ideias e crenças nessa mesma Atenas. Uma cidade que praticava e exaltava a liberdade de expressão e que ainda é vista quase como um sinônimo da democracia em si. Bom, uma definição, então. Como vocês definiriam? Vamos começar do começo. O que é liberdade de expressão? Deixa eu dar a palavra para a Anitta primeiro, que é a nossa convidada. Nossa, essa foi muito difícil, gente. Eu até fui também fazer as minhas buscas aqui no Google e eu achei um artigo bem interessante. Então eu vou roubar aqui o espaço que vocês estão me dando para ler a definição de uma outra pessoa, mas é que eu acho que a liberdade de expressão ela é muito abrangente, depende muito do lugar do mundo que você está, né? Porque realmente existe uma discussão jurídica muito relevante sobre liberdade de expressão, especialmente sobre a compreensão do que é liberdade de expressão no Brasil e na Europa, que é muito similar, e a liberdade de expressão nos Estados Unidos, que é uma compreensão muito neoliberal do que seria essa liberdade de expressão. Então aqui eu peguei um artigo escrito pelo Rodrigo Meyer Bornhold, que é sócio do Bornhold Advogados,
e doutor em Direito das Relações Sociais, e ele fala assim: o primeiro e mais importante aspecto, né, da diferença do modelo brasileiro para o estadunidense refere-se ao âmbito da proteção da liberdade de expressão. Em outras palavras, ao alcance, em tese, dessa liberdade fundamental. Nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, ele é muito mais alargado, ameaçando perigosamente as estruturas de um Estado democrático de direito. Ao contrário da Alemanha, cujo Estado foi praticamente refundado a partir do trauma gerado pelo nazismo, nos Estados Unidos os discursos de ódio continuam tendo proteção constitucional. Aqui, no Brasil, bebemos da fonte europeia, que se espalhou também por Portugal e pela Espanha. No Brasil, a apologia ao nazismo, ao fascismo, discursos de ódio em geral, o racismo e suas variantes foram terminantemente proibidos já no texto constitucional e consolidaram-se com o evolver jurisprudencial. Nos Estados Unidos também inexiste a proteção clara à figura da injúria. Então, assim, se a gente vai falando dos Estados Unidos, liberdade de expressão pode falar o que quiser, meu amor. Se você estiver falando do Brasil ou da Europa, você tem o direito de se expressar desde que você não cometa crimes. Basicamente, exato. É isso. Você não incite ao ódio, né? Então, é basicamente exato. Isso. Que seu discurso não incite ódio, não pregue o ódio. E nos Estados Unidos, é mais ou menos, tipo, você está protegido até para incitar o ódio. Mais ou menos isso. Mais ou menos não, é exatamente isso. Tanto é que várias figuras detestáveis, que eu vou me privar de falar o nome aqui, tiveram as suas contas nas redes sociais suspensas depois da defesa dessa suposta liberdade de expressão incondicional de defender, por exemplo, a existência de um partido nazista no Brasil, que está claramente dito na Constituição que isso é ilegal. Então, eu acho que não existe uma definição de liberdade de expressão, mas eu acho que a do Brasil é a melhor que tem. E é muito louco, né? Porque, enfim, a gente está falando sobre... Foi bom até você ter puxado justamente de início, assim, a partir dos Estados Unidos, porque caso você, que está aí nos ouvindo, tenha passado a última semana, ou uma semana e meia, enfim, em Marte, seja um brasileiro e esteve em Marte, enfim, você, obviamente, deve saber a respeito do Kiko do Foguete, Elon Musk, o dono do Twitter, que eu continuo chamando de Twitter a vida inteira. Você vai me perdoar, seu Elon Musk. Aliás, não precisa me perdoar em nada, quero que você se exploda. Mas, enfim, o ponto é, ele entrou numa discussão a respeito, ele achou que ele poderia, enquanto bilionário americano, poderia meter o bedelho na democracia brasileira e dizer que estamos erradíssimos, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é um déspota, um ditador, por estar, por meio de decisões judiciais, estar proibindo, pedindo a derrubada, pedindo o afastamento das contas de determinadas pessoas que, como a Anitta estava falando, falaram, né? E é engraçado, porque no fim das contas, assim, a gente está falando de talvez 6, 7 contas no máximo, né? Ou seja, um número super pequeno. Quem está por trás, ali nos bastidores jurídicos, diz que são as 6, 7 contas. Enquanto isso, corta para os Estados Unidos, que depois de toda aquela história envolvendo o Capitólio, a invasão do Capitólio pós-derrota do Trump, o Twitter chegou a bloquear 150 mil contas. Não foram 150, só 150. Foram 150 mil contas. E aí, obviamente, o Elon Musk, curiosamente, vejam só, pouco fala a respeito de questões envolvendo a China, envolvendo a Coreia, que são, obviamente, países com os quais ele tem algum tipo de envolvimento comercial. Mas, enfim, o ponto é, a presença de Elon Musk nessa história toda, nós já sabemos que tem talvez um motivo à parte, né? Ou seja, não é exatamente o motivo, estou muitíssimo preocupado com liberdade de expressão, mas ele sabe que não é, enfim, é um movimento coordenado, global, de peças de um tabuleiro de xadrez da extrema-direita, enfim, mas a discussão nem é sobre isso. Tá? A gente até já falou sobre isso em outros episódios aqui. Em outro episódio, mas também
A discussão é sobre como o público, na verdade, como os cidadãos receberam essa notícia. Foi como o brasileiro recebeu essa notícia. Ou parte, né? Ou parte dos brasileiros. E o que eu fiquei muito surpresa, embora não devesse ficar, porque é um absurdo, a gente sabe como funciona esse país, a galera meio que achando que as leis americanas se aplicam aqui. E aí a gente fala, oi, gente, você não sabe como funciona a sua própria Constituição. Não sabe o que quer dizer sua própria Constituição. A gente vê, na verdade, a falta de letramento político da galera. Eu amo a galera que é muito filme americano, assim, né? Que a galera virou e falou, não, mas de acordo com a primeira emenda... Ah, pronto, eu vou... A primeira emenda... Vou te falar o que você faz com essa emenda aí. Mas eu acho que as pessoas, elas querem ser enganadas. Eu parto muito desse princípio, né? E a gente vê um desenho muito relevante dessa aliança da direita, da extrema-direita, que é o que eles, né, realmente são, global, e que tem muito como objetivo essa destruição, esse ataque direto ao poder judiciário, né? O primeiro passo para você destituir uma democracia dizem, né, atacar a imprensa, né, você dominar a imprensa, mas também tem como segundo passo você descredibilizar totalmente o poder judiciário. Inclusive, recentemente no Foro de Teresina, eles falaram bastante sobre isso e eu fiquei pensando, até porque, para quem não me conhece, como é que eu pago as contas? Eu sou coordenadora de comunicação do Instituto Brasil-Israel, que é uma organização que faz advocacy sobre Israel com viés progressista. E a gente estava muito em cima, antes da guerra começar, da tentativa de golpe judicial em Israel, né? Então, que o primeiro-ministro de Israel... Da invasão, né, da galera no parlamento, foi bem... enfim, eles tentaram realmente derrubar o poder judiciário. E aí não é por acaso que você vê essa replicação dessa movimentação em vários lugares do mundo. E isso aconteceu nos Estados Unidos, no Capitólio, isso aconteceu aqui no Brasil, né? Durante o governo Bolsonaro, isso acontece em Israel, e a gente está falando de movimentos liderados todos por políticos da extrema-direita, e de repente a gente vê o Elon Musk querendo descredibilizar o Alexandre de Moraes, que é também uma forma de movimentar e juntar novamente as partes que estavam um pouco espalhadas desse movimento tão forte no Brasil, que é o bolsonarismo. Então, é um modus operandi que está muito coordenado dentro dessa extrema-direita, com um objetivo muito claro de enfraquecer o Estado Democrático de Direito, como está escrito aqui nesse artigo que eu citei, né, do Rodrigo Meyer Bornhold, que essa falácia da liberdade de expressão, da compreensão extremamente neoliberal, ela é uma ameaça direta ao Estado Democrático de Direito, né? Então, nada disso é por acaso, é tudo muito orquestrado. E que bom que a legislação brasileira não permite uma brecha dessas, porque senão a gente estava na lama. E a gente está falando aqui, portanto, para dar nomes aos bois, liberdade de expressão não prevê, portanto, você dizer exatamente tudo que você quer. Não é irrestrito, não existe isso aqui no Brasil, evidentemente. Certo? Sim. Conceitualmente, isso não existe aqui. Muito bem. Dito isso, o quanto o conceito de liberdade de expressão, aí essa é um pouco mais complexa, mas, enfim, vamos lá, vamos discutir. O quanto o conceito de liberdade de expressão ele pode ser entendido como muita gente convenientemente, as mesmas pessoas que por algum motivo diziam, não, tem que entrar lá mesmo no Congresso e quebrar tudo e fazer cocô em cima do móvel lá e tal. Essas mesmas pessoas passaram a dizer assim, liberdade de expressão é um dos principais pilares da nossa democracia. Então, o quanto, na verdade, este conceito de liberdade de expressão está diretamente ligado à nossa democracia quando se fala na tal liberdade de expressão irrestrita. Ou essa história é falácia também? A democracia, ela não é um sistema de governo que permite todos a fazerem tudo. Isso, na verdade, é anarquia, né? Vamos para etimologia aqui das palavras. A democracia é uma forma de governo que tem uma representação que corresponde à voz do povo. Mas tem uma organização, né, no sistema democrático. A ideia é que você não só tem os seus direitos garantidos
para se expressar, para agir, mas que você também tenha a sua existência seja assegurada com segurança, né? Eu ia dizer, mas que a sua existência você possa viver por aí de modo seguro. Então, isso também faz parte dos pilares, né, da base da democracia. Se você tem uma ideia de liberdade de expressão que te fere diretamente, a democracia já não está garantida. Se você tem uma suposta democracia em que você pode pregar o golpe ou a violência contra minorias, etc., isso é muito mais relevante do que essa suposta ideia de liberdade de expressão. Esse conceito de liberdade, isso eu ouvi num episódio do Café da Manhã com a Isabela Calil, que é, enfim, uma pesquisadora incrível. Ela fala, né, essa incorporação do conceito de liberdade, ela foi para a extrema-direita, especialmente aqui no Brasil, de uma forma muito livre, né? Não teve uma contestação. A gente não está disputando o conceito de liberdade, mas a liberdade também tem que ser a sua segurança. Você não pode abrir mão da sua segurança em nome dessa tal liberdade restrita que existe, né, que fica sendo pregada por atores da extrema-direita, como o Elon Musk. Eu acho que isso é muito importante. O Bolsonaro repetia muito, né, que ele ia morrer pela liberdade, esse tipo de chavão abestalhado, né? Mas, na verdade... Mártir, né? É super, um grande mártir da liberdade. Mas, na verdade, além, né, a nossa liberdade tem que estar equilibrada com a nossa segurança. Eu acho que isso a gente também não pode esquecer. Sem dúvida. Aí, obviamente, a gente pode entrar aqui nessa questão, pode e deve, inclusive. A gente chegou até a fazer um episódio, tem, sei lá, alguns meses, pelo menos. Foi antes da virada do ano, um episódio com o Anderson do Patrocínio, que é advogado, falando sobre a questão da regulação de redes sociais, né, sobre a PL das fake news e tal, e a regulação de redes sociais, que é outro assunto, obviamente, que voltou à baila por conta do Elon Musk. O quanto vocês acreditam que é necessário que a gente tenha um momento em que as redes sociais possam e devam, na verdade, ser reguladas de alguma forma. E aí, obviamente, a gente também pode discutir qual é o tipo de regulação, né? Não só se há uma regulação, se é preciso haver uma regulação, mas se é ou não. Redes sociais foram criadas para isso mesmo, é para as pessoas falarem o que elas bem entendem, e tudo bem. Gente, tem um assunto urgente na nossa vida, é a regulação de redes sociais. E aí eu vou até para um lugar, assim, que é um pouco distante no tempo, mas muito atual, que é, por exemplo, as pessoas que foram espalhar mentiras sobre a Marielle horas depois da morte dela. Sim. Dizendo que ela era namorada do Marcinho VP, que ela era ligada ao Comando Vermelho. Essas pessoas estão soltas. Mais do que isso, não houve sequer uma investigação em cima dessas pessoas. Não, e tem um gabinete do ódio, né? Tipo, elas têm tempo, tem gente que tem dinheiro que faz isso, né? Tipo, o Brasil Paralelo, por exemplo, é uma fábrica de fake news, basicamente, né? Dá curso. Não, então as pessoas elas estão completamente livres na internet para praticar não a sua liberdade de expressão, mas a sua liberdade de opressão. As pessoas estão livres na internet para serem racistas, misóginas, homofóbicas, antissemitas. Então, tudo está lá, aberto na internet. Tem poucas coisas mais urgentes do que essa regulamentação. Isso afeta o funcionamento da nossa sociedade, isso afeta as nossas eleições, isso afeta a nossa democracia. Eu acho que essa regulamentação ela é urgente. Não tem nem como... É porque é isso, né? Eu ia falar, não tem nem como refutar, mas as pessoas vão refutar com base no conceito norte-americano do que é liberdade de expressão. Mas eu acho que a regulamentação tem que ser feita, tem que ser levada como uma prioridade, porque senão isso vai minar o nosso Estado democrático de direito. Eu não sou uma grande especialista nessa parte da regulamentação, então como ela deve ser feita... Eu não sei. O que eu sei é que deve ter uma possibilidade de uma instauração de processos criminais quando houver crime na internet. Hoje é muito difícil de você conseguir fazer isso. É uma legislação muito ultrapassada já.
Sem dúvida. Não, total, sem dúvida. Assim, a Gabi leu um livro e ela me indicou esse livro, eu li logo na sequência, chamado Os Engenheiros do Caos, que é basicamente eu li esse também para o mestrado. Que é um livro, assim, super simples de ler, na real, mas o que ele abre de portas de questões, assim, aquele né? meme da cabeça explodindo. Assim, que é basicamente essa coisa de como esses partidos digitais, enfim, acabam criando os seus avatares políticos para manipular algoritmos e, enfim, por consequência, manipular pessoas e manipular resultados de eleições e afins. Eles se valem das redes sociais, se valem do algoritmo, se valem de todo conhecimento. Exato. De como as redes funcionam para fazer isso acontecer. Então, isso que é tipo uma manipulação mesmo. Os caras são profissionais disso. Eles são, eles se especializam nisso, sabe? Em termos acadêmicos, assim, o cara estuda como subverter tudo isso, e como manipular a mídia, como manipular a massa e a mídia, né, para que eles consigam esses resultados. Então, e tem a questão de o sistema. Desculpa, Thiago. Não, pode falar. Não, é que também é importante dizer o quanto o sistema, a lógica das redes sociais, ela beneficia esse tipo de comportamento, né? Porque as redes sociais, elas são feitas para construir uma lógica binária. É por isso que o amiguinho ali do seu lado está cada dia mais burro e incapaz de ter uma conversa civilizada. Porque as redes sociais estão hackeando o nosso sistema. O ser humano é feito para ser complexo, a rede social é feita para ser binária. Então, a gente entrevistou recentemente o Davi Nemer, que é um dos grandes especialistas, né, brasileiros em redes sociais, e ele explicava, né, que as redes sociais, elas são feitas para serem mobilizadoras de sentimentos extremados. Então, o algoritmo entrega o que você deu a entender que vai te fazer sentir sentimentos que vão te radicalizar. Então, ódio, inconformismo. É isso que o algoritmo vai te entregar. E isso vai radicalizando cada vez mais as pessoas. Então, essas estratégias montadas pelos engenheiros do caos, elas são muito bem pensadas por um sistema que faz as pessoas serem binárias, sem conseguir enxergar tons de cinza. Sem dúvida. Olha só, a Gabi usou uma expressão, que é uma expressão que, inclusive, eles usam também no livro, né? Eles falam não só sobre redes sociais, mas sobre mídia. Então, deixa eu aproveitar que tem 3 jornalistas nessa conversa. O quanto este conceito de liberdade de expressão pode e deve ser aplicado com relação à imprensa. Agora eu vou tentar pular das redes sociais para a imprensa, embora a gente saiba que hoje as coisas acabam sendo tão conectadas que, enfim, né? Mas quanto uma coisa pode pular para outra e o quanto a gente pode considerar que o jornalismo em si tem direito a tal da liberdade de expressão irrestrita. Eu, enquanto jornalista, posso chegar e dizer o que eu bem entender. Estou fazendo aspas com as mãos, tá, gente? Em nome da verdade. A minha sensação é que as redes sociais moldaram a forma como a imprensa tem agido, né? Em grande medida. Então, como nas redes sociais bomba o debate de se 64 foi golpe ou revolução, muitas vezes a imprensa, em busca dessa aprovação popular e dessa popularidade, embarca nesse tipo de alucinação. Isso não deveria ser um debate. Exato. Isso não deveria ser, não. Vamos lá, isso não é um debate. Eu acho que a partir do momento em que a imprensa sucumbe à lógica das redes sociais, aí realmente a gente perdeu. Esqueçam. A gente perdeu. Não dá para tornar falsos debates, momentos de vou trazer alguém pró e alguém contra, para falar se é errado bater em gay na rua. Não dá. É como jornalismo declaratório também, né? Tipo, que é um absurdo. Tipo, você você transforma em manchete umas falas abjetas de pessoas, assim, e a gente sabe que as pessoas retêm isso. Elas não vão parar para ler a matéria, elas não vão parar para ler a matéria. Elas vão... considerando a lógica das redes sociais. Exatamente, falou, né? Elas vão ler a chamada, vão ler a manchete e vão falar, pô, o fulano de tal falou isso, então beleza, tá tudo bem.
entendeu? É um outro jeito de você consumir a notícia, né? Tá errado, não tem que ser assim. Você tem que falar que tá errado bater ninguém na rua, gente. Você tem que reforçar isso daí, por mais básico que seja. O ponto de vista crítico, sem dúvida. Não, o jornalismo declaratório realmente é uma doença, né, pra gente em geral. Como a Gabi muito bem falou, as pessoas não leem a matéria, elas só leem a manchete. E assim, eu não consigo entender qual que efetivamente é a função de você entrevistar uma pessoa que foi condenada por cometer um crime. Uma pessoa que foi abertamente preconceituosa. Eu vou entrevistar aqui esse racista, vai ser ótimo, vai acrescentar muito. Não vai. Isso é tudo a lógica... Mais uma vez, a gente volta para a lógica neoliberal de eu preciso ganhar dinheiro, então eu vou fazer tudo por isso. Mas não vale tudo. Não vale tudo pelo clique. Sem dúvida. Não, nem vale mesmo. Aliás, você está falando da lógica neoliberal. Acho que é uma coisa importante também deixar claro. Lá vou voltar ao Engenheiros do Caos de novo. Ele usa uma coisa... O tradutor, na verdade, levanta uma questão que é uma questão bem interessante, que partindo da palavra liberdade, o liberal lá nos Estados Unidos é o progressista, né? Aquele que verdade. tem um olhar progressista, de esquerda, causas sociais e tal. Aqui no Brasil, na verdade, essa palavra ganhou outra conotação. Então é importante também que você entenda que a gente está, da mesma forma que a gente não vai referenciar a primeira emenda quando a gente falar de liberdade de expressão, que ela não é parte da lei brasileira, a gente vai usar a expressão que é usada hoje no Brasil, não nos Estados Unidos. Então, liberal, de fato, é esse cara que é o... Não é a expressão? Liberal na economia... conservador nos costumes, liberal na economia. Ou qualquer coisa assim. E o cara que está, talvez, mais próximo até de uma questão quase anarquista, de extrema esquerda, digamos assim, é o libertário. Né? Ou seja, tem uma definição assim para ficar claro para você que está ouvindo a gente aí do outro lado também não achar que nós estamos pirando com relação a isso. Agora só, liberdade de expressão, ela pode ser comprada? Ou seja, se eu tenho mais cifrões no meu bolso, eu tenho mais acesso à liberdade de expressão do que aquele fulano que foi lá roubar um pacote de miojo no supermercado que estava morrendo de fome? Olha, na teoria não, mas na prática não. Ele não só tem mais liberdade de expressão, ele tem mais liberdade de tudo. Ele tem até liberdade de cometer crimes, de matar alguém com o Porsche dele e sair ileso, né? Então a verdade verdadeira é que sim. Se o Elon Musk fosse um pobre coitado, ele ia poder ficar aí xingando Alexandre de Moraes, né? O Daniel Silveira foi preso por fazer isso. E ele ainda era deputado, né? Então, vamos lá. Eu acho que, na prática, realmente, os poderosos têm mais liberdade para tudo, inclusive liberdade de expressão. Porque é muito mais difícil de você restringir o que diz um CEO riquíssimo, bilionário, na capa da Forbes, do que um pobre coitado que, se você denunciar ele na empresa, ele vai acabar demitido, sabe? E que eu acho que tá certo ele ser demitido se ele estiver cometendo um crime, tá? Vamos ser sinceros aqui. Mas ninguém vai demitir o Elon Musk porque ele não tem chefe. Porque ele é o próprio chefe dele. Ele é o self-made man. Já que a gente estava falando de americanos aqui, né? Pois é. Aproveitando que a gente está falando de liberdade de expressão, deixa eu tentar falar do reverso, né? Ou seja, de outra palavra que ao longo desta última semana, uma semana e meia, também foi usada muito à revelia, que é a palavra censura. Ou seja, perdemos a nossa liberdade de expressão, estamos sendo censurados. O que é censura de verdade? Olha, eu vou até pegar aqui a definição do dicionário para a gente não ter nenhum problema linguístico, né? Então, segundo o Oxford, censura é a análise feita por censor de trabalhos artísticos informativos com base em critérios morais ou políticos para julgar a conveniência de sua liberdade, a exibição pública, publicação ou divulgação. Então, é quando alguém está impedindo o outro de se manifestar, seja, né, politicamente, artisticamente, da forma que for.
eu acho que virou uma muleta, né? Em muitas a censura que é um assunto tão sério no Brasil, né? A censura de Schrödinger. Exato. A gente que passou pela ditadura, a gente não quando estava viva, né? Acho que vocês também estavam vivos também aí nessa época. Então a gente não passou por isso, mas a história do nosso país é tão forjada na censura. A gente tem tantas músicas importantes que a gente sabe que foram censuradas, tantas pessoas que foram censuradas, que a gente fala isso de forma séria, e a gente está tendo uma banalização, né, da palavra censura, quando na verdade o que alguns chamam de censura é só o cumprimento das leis, da Constituição deste país. Então, a censura é uma questão muito séria. Eu acho que hoje existe uma forma de censura que é gravíssima, que é a censura judicial, que é quando a pessoa tenta impedir a outra de falar por meios jurídicos, e que a gente sabe que isso muitas vezes acontece e dá certo quando a pessoa é mais pobre, ou quando é um negro contra um branco, quando é uma mulher contra um homem, e aí essas partes que são historicamente oprimidas acabam realmente perdendo pela questão estrutural, e elas acabam realmente sendo caladas. Isso é uma coisa que acontece muito, mas eu acho que nos termos que estão sendo usados hoje, existe sim uma banalização muito grande do conceito de censura, especialmente, né, no tema do Twitter e das redes sociais, e de pessoas que tiveram suas contas suspensas. Estou sendo censurado. Não, Mona, você está cometendo um crime, fica quieto. Então, as pessoas, elas estão muito, né, se utilizando dessa questão judicial norte-americana, que não tem nada a ver com o Brasil. Estão projetando aqui uma questão norte-americana, como eu falei. Exato, é uma rede global, na verdade, da extrema-direita, que vai muito pelos conceitos norte-americanos. E a gente está falando, basicamente, de uma narrativa sendo construída. Estou sendo censurado, né? Enfim, o homem da bicicleta aí dizendo que está sendo censurado e tal, não sei o quê, né? O Brasil está virando uma ditadura. Pois e aí, vira e mexe, já colocaram até, tipo, isso aqui tá nazismo no meio, porque a gente vai virar um nazismo, que a gente tá praticamente nazismo. Sempre colocam um nazismo no meio, também fazendo uma falsa equivalência totalmente podre, que a gente sabe que, gente, não tem nada a ver, nem a nossa ditadura foi próxima do nazismo, e ainda já foi ruim, nem foi próxima do nazismo. Enfim, são escalas completamente diferentes e que não cabem aqui, nem nesse discurso no momento, mas é uma coisa que vivem se fazendo de vítima e também, foi o que a Anitta falou, banalizando esses episódios históricos que são tão importantes, que tem que ter sua devida importância levada em conta e não banalizada. Eu nem lembro agora se foi no Engenheiros do Caos ou em outro livro que trata de alguma temática parecida, mas o que o autor em questão explica é que para a extrema-direita não é preciso fazer sentido. É nesse mesmo, né, Gabi? É esse mesmo. Não faz sentido, que eles colocam uma projeção, né? Exato. Então, assim, você pegar a lei americana, que não tem absolutamente nada a ver com o Brasil, não precisa fazer sentido. Só tem que colar a narrativa. Importa que a narrativa deles cole, não que ela tenha lógica. A lógica não é um conceito que é necessário para eles. Então, quando as pessoas começaram a comparar campos de concentração com obrigatoriedade da vacina, isso não tem nenhum sentido, mas eles pegam essa suposta ideia da liberdade, aí eu já fui para outro lugar, e não só liberdade de expressão, né? Mas suposto conceito da liberdade para falar, a minha liberdade está sendo restringida. Aí chegar, o que já é um absurdo, porque não existe liberdade de não tomar vacina, né? Isso não existe, é uma questão de saúde pública e que você está afetando o outro, não é uma coisa que diz respeito só a você. E aí você associar com outras pessoas que não tinham liberdade num campo de concentração na Alemanha nazista, não tem lógica nenhuma, mas essas pessoas não têm compromisso com a lógica, não precisa. Então, eu acho que esse é um ponto muito sensível da tentativa de sequestro do conceito de liberdade de expressão e de censura que a extrema-direita faz para se colocar no lugar do oprimido. A gente, portanto, também pode definir aqui que não vivemos numa ditadura. Não estamos vivendo uma ditadura. Bem longe, fizemos o L para não vivermos uma ditadura. E não estamos sendo censurados, né? Ou seja, não vivemos num ambiente de censura. Não. Porque, no fim das contas, é isso. A partir do momento que você eu li uma pessoa dizendo uma coisa que era maravilhosa, a partir do momento que você entra numa rede social para dizer estou sendo censurado,
Você não está sendo censurado. Exato, você não está sendo censurado. Você não está sendo censurado. Se você estivesse sendo censurado, você não conseguiria nem entrar lá. Né? Você não conseguiria nem entrar na rede social. Que dirá escrever nela? As pessoas não têm noção do que é censura. Assim como elas também não... Assim, acho que não tem noção, não. Eu concordo com a Anitta nesse sentido. Eu acho que elas têm plena noção. Eu acho que elas estão desvirtuando o conceito para tentar levar para outras pessoas, tentar convencer e radicalizar outras pessoas. Mas esse conceito de que vivemos numa ditadura é um conceito muito louco de se ouvir isso de pessoas que evocam o golpe militar de 64 para dizer que aquilo não foi um golpe, foi uma revolução. Não foi uma ditadura, foi uma ditabranda. Os caras... Mas não, hoje não. Hoje vivemos a ditadura do comunismo. Comunistas estão aqui, tomaram conta do Brasil e é isso, né? Não sei o quê. Eu queria só saber que comunismo é esse, porque se a gente estivesse numa ditadura comunista, eu não estaria devendo o que eu estou devendo para o Itaú. Mas, enfim, o fato é que a gente, na verdade, durante muito tempo evocou esse conceito de liberdade de expressão como algo que era onde a gente precisava chegar, onde a gente... Eu me lembro, eu vou voltar aqui na faculdade de comunicação, tá? Apesar de ter feito... acho que você se formou em jornalismo também, certo, Anitta? Sim. A Gabi também. Eu me formei, na verdade, em publicidade e depois, curiosamente, fui trabalhar com publicidade, sei lá, quase 20 anos depois de formado, porque no fim das contas eu trabalhei como jornalista basicamente a vida toda. E eu lembro da faculdade de comunicação, quando as turmas ainda estavam, né, ali reunidas, né, as turmas de comunicação e jornalismo ainda faziam as mesmas disciplinas equivalentes, a gente falava, principalmente quando a gente estava falando, sei lá, nas aulas mais teóricas de sociologia, filosofia, teoria da comunicação. Um beijo, André Hitz, meu antigo professor, que eu sei que escuta esse programa também. A gente discutia muito esse conceito de liberdade de expressão como algo que a gente precisa atingir. A gente quer, a gente almeja chegar lá, né? E curiosamente, aliás, a gente, enquanto adolescente, né? Eu com 17, 18 anos, lá, sei lá, na faculdade, era a pessoa que falava, não, eu quero ser adulto para poder dizer tudo que eu quero, tudo que eu penso, tudo que eu acho, tudo que não sei o quê. E aí a gente chega agora, 2024, eu com 40 e poucos anos na cara, tô tendo que discutir aqui, na verdade, que liberdade de expressão não é falar o que você quer, não é você ficar puto com a senhorinha na fila do banco e xingar ela de tudo que é nome, e dar-lhe uma bicuda nela e falar, foda-se, é minha liberdade de expressão sendo cerceada e não sei o quê. É que as pessoas elas também esquecem que a fala, o que a gente diz, a forma como a gente se expressa é o primeiro passo para a forma como a gente vai agir na nossa vida, né? Então, se eu acho que eu posso falar o que eu quiser, o próximo passo é eu achar que eu posso fazer o que eu quiser. E, além disso, a gente tem um conceito de agressão verbal também. A agressão, ela não é só física. Você falar alguma coisa inadequada, você xingar uma pessoa de forma preconceituosa, você acusar alguma pessoa falsamente, todos esses são crimes que estão descritos no nosso Código Penal. A gente tem injúria, a gente tem difamação, a gente tem calúnia, tudo isso. E as pessoas podem ser presas por isso. Então, falar coisas inadequadas pode ser crime. E além de que falar coisas inadequadas pode ser crime, a forma como você fala também é o primeiro passo para como você age na sua vida, né? É o mínimo. A gente chega no fim das contas na tal da maturidade, né? Enfim, aí óbvio, a maturidade tem gente que alcança ela com 15 anos, gente com 20, gente que nunca alcançou e nem vai alcançar, né? Com 50 anos de idade, nunca alcançou. Tem um outro viés dessa questão de liberdade de expressão que eu queria levantar aqui também, que é o seguinte, a gente falou de redes sociais, falando de imprensa e tal, o conceito de censura, não sei o quê. Eu queria levantar um conceito que é assim, a gente tem hoje uma figura que é uma figura muito
proeminente, na verdade, na nossa sociedade, que tem um impacto muito grande e que, por vezes, não faz jus, né, acho que nem para pensar, na verdade, no próprio, na importância, no peso do próprio nome, que são os influenciadores. Né? Muita gente fala dos influencers, os influenciadores. Que, no fim das contas, influenciam. Né? O verbo está aí para isso. Né? Ou seja, eles são influenciadores que, de alguma forma, eles influenciam. Eu estava vendo uma conversa entre especialistas falando um pouco sobre isso, assim, né? Sobre o quanto um influenciador digital hoje não tem, talvez, principalmente aqueles que são, né, os de nicho, sem dúvida, também, mas aqueles que são enormes, gigantescos, sei lá, 5 milhões de seguidores, 10 milhões. O menino do Big Brother vai sair agora do Big Brother com 3 milhões de seguidores nas costas. Não são só 3 milhões de reais, são 3 milhões de seguidores. E o quanto estes influenciadores não entendem o poder de influência deles de fato, não só para compra de produtos, mas para comportamentos, não sei o quê, mas também não entendem que este conceito de liberdade de expressão também passa por eles. Ou seja, você, meu amigo, não é só porque você tem o seu canal que você pode dizer o que bem entende. Né? Ou seja, eu queria que a gente discutisse um pouco isso também, um pouco sobre esse papel do influenciador enquanto a pessoa que discute ter ou não a liberdade de expressão dele. Difícil essa, hein? Mas eu vou ter que ser... Posso ser repetitiva? Vocês vão me odiar? Não. Nem um então, pouco. Em vez de falar de neoliberalismo, eu vou dizer que é a lógica Silvio Santos, pessoal. Não tá repetitivo. Topa tudo por dinheiro. Porque o que o influenciador quer é ganhar dinheiro na internet, né? E aí pode ser fazendo publi com o jogo do tigrinho, pode ser propagando mentiras. A ética vai com Deus. A ética vai com Deus, mas assim, óbvio que tem influenciadores que são responsáveis, eu também não vou ser leviana, mas isso custa caro. Ser responsável tem um preço, e ele é alto. Tem uma moça aí que tem, assim, milhões de seguidores, deixa eu até olhar, não vou falar o nome dela aqui que eu não quero ser o quê? Processada, tá? Mas essa indivídua tem mais de 40 milhões de seguidores, e é uma pessoa... Eu nem sei de onde vem essas pessoas, sabe? Mas é uma pessoa que não tem nenhum compromisso com a verdade. Aí eu acho que a verdade é um conceito muito amplo. Mas, por exemplo, para mim, a questão de falar sobre corpos reais, ela é muito importante, né? Uhum. Então, você falar, ai, meu corpo maravilhoso, na verdade você tem 1 milhão de plásticas e você não falar sobre isso, eu acho que tem ali uma questão que é mentirosa. Né? Não tem compromisso com a verdade, mas o que vale? É uma missão, nossa, para mim, totalmente antiético. Então, é totalmente antiético, mas você falar a verdade, a gente fiz um monte de plástico, eu não sou assim de verdade. Isso vai dar dinheiro? Não. Vai dar dinheiro você fazer publi de marmita fit, fingindo que você tem aquela barriga toda chapada com quadradinho que você fez na sua lipoled, porque você comeu aquilo, entendeu? Sim. Infelizmente. E é louco, na verdade, porque assim, quando você falou do tigrinho, quando teve toda aquela polêmica da Blaze, um dos influenciadores, um dos maiores, inclusive, acho que ele deve ter algo por volta. A hora que você falou, tem 40, eu meio que sabia de quem você estava falando, eu fui no celular para ver se esta pessoa que você estava falando tinha essa quantidade de seguidores, então eu já sei de quem você estava falando. Mas um dos influenciadores que foi questionado, inclusive naquela reportagem do Fantástico, que depois fez todo mundo fazer milhões de pedidos de desculpa com a camiseta branca, com o fundo claro, né, e a música sofrida. E cabelo molhado. Exato. Um dos influenciadores, um dos maiores, que inclusive deve ter uma coisa por volta desses 40 milhões aí também. Ele, na verdade, foi um dos que falou, não, eu falo o que eu quero na minha rede social, no meu perfil. Vocês me seguem, e se vocês seguem o que eu estou falando, azar de vocês. Se você vai lá e joga o jogo do tigrinho e perde, não te forcei a nada. Eu posso... Ninguém vai... E ele ainda vinha com uma pegada do ninguém vai me calar. Ninguém vai me calar. Ninguém vai me calar. A minha liberdade de expressão ninguém vai tirar.
Ou seja, o quanto... A Anitta falou algumas vezes... Eu acho importante a gente voltar a isso. A Anitta falou uma coisa da lógica neoliberal. O quanto... Bom, deixa eu fazer um aposto aqui. Colocar um parênteses. O que a gente considera como sendo uma lógica neoliberal? Deixa eu tentar esclarecer para a pessoa que está escutando. Bom, para mim, a lógica neoliberal é a base de uma sociedade em que tudo é voltado ao capitalismo. Então, que toda a lógica da construção de uma sociedade é voltada ao lucro. Então, por exemplo, eu vivi 2 anos num país que é pautado pela lógica neoliberal, que é o Chile. Desde a ditadura foi instituída uma mudança na sociedade chilena. Então, você vai ao médico e você não é tratado como um paciente, você é tratado como um cliente. Então, pois é, não tem um conceito do Estado cuidando da população, é tudo com base no quanto você pode pagar. Você vai receber um tratamento digno se você puder pagar. Por exemplo, todos os planos de saúde são vinculados ao emprego, então apenas se você tiver renda, você tem acesso à saúde, não existe nenhum tipo de saúde pública. Não tem universidade, existe universidade pública, mas ela é paga. Então, tudo é a partir do pagamento, não tem uma lógica de o Estado cuidar da sociedade. É basicamente isso. Tentei resumir de uma forma sucinta. Para mim, esse neoliberal é o que prioriza o indivíduo, sempre. Coloca o indivíduo no centro, né? Então, tipo... O indivíduo enquanto umbigo, né? Exatamente. Umbigo, neoliberalismo coloca o indivíduo... Eu estou falando por conta de filosofia, né? Inclusive, estava aqui preparando aula sobre democracia, vejam só. Mas é exatamente isso. O neoliberalismo coloca o indivíduo no centro, o indivíduo em toda a sua totalidade. Então, até os desejos do indivíduo também estão no centro. Então, é aquela coisa, a mim tudo, né? Tipo, e você que se foda, praticamente isso. Tô pagando, mais ou menos o que a Anitta falou. Se eu tô pagando, então eu tenho direito a isso. Acabou. Se você não tem direito, se você não pode pagar por isso, foda-se, né? Enquanto se fode aí, pobre. Se fode aí, exatamente. É mais ou menos isso. Estou pagando, então eu tenho todos os direitos do mundo. Né? É uma lógica muito neoliberal, por exemplo, quando você acha que porque você adquiriu alguma coisa, você paga por um serviço, você tem direito de chegar e esculachar uma pessoa que trabalha naquela loja, por exemplo. Eu tô pagando, sabe? As Karens da vida. Eu tô pagando isso aqui, então, tipo, vou gritar com você, vou ser mal educada com as pessoas da loja, que não tem nada a ver com, às vezes, com o que aconteceu. Tô exercendo a minha liberdade de expressão. Exatamente, com o produto que a pessoa comprou, entendeu? Ela tem que reclamar na fábrica do produto, não na loja que revendeu, enfim, 1000 coisas. Mas é mais ou menos isso, né? O liberalismo coloca o indivíduo no centro e a sociedade à parte, entendeu? Ele está inserido na sociedade, porém os direitos dele são mais importantes do que o resto da sociedade. Ele tem que garantir o dele. Bom, eu sei que a gente está chegando em uns 50 minutos de papo, mas eu vou me ver obrigado a fazer talvez a pergunta que seja mais complexa para a gente ir encaminhando para o final da conversa aqui. Falando da ótica neoliberal, portanto, estamos falando nele, no famigerado capitalismo. Falando no capitalismo, a gente quer dizer, então, que a liberdade de expressão ela é garantida apenas tão somente pelo capitalismo, ou seja, se você vive qualquer outra realidade, não tem liberdade de expressão. Putz, essa é realmente uma pergunta extremamente difícil, porque os grandes exemplos que a gente tem de regimes comunistas não tinham como privilégio a liberdade de expressão. Exatamente. Né? Isso é que, na verdade, a gente precisa, enquanto sociedade, eu acho, tá? Eu vou ferir um pouco aqui a Anitta ideológica, etc., mas sendo bem pés no chão, acho que a gente precisa pensar num novo conceito de capitalismo, que não foi eu que inventei nada, tem um monte de gente pensando sobre isso, que é um pós-capitalismo, né? Que é a possibilidade de um capitalismo mais sustentável. A gente já entendeu, gente, não vai ter revolução comunista em muitos países do mundo. Os Estados Unidos não vão virar uma grande república popular norte-americana, não vai rolar, nem o Brasil. Então, assim, eu acho que a liberdade de expressão, ela talvez, até, eu não posso dizer isso para sempre, mas hoje a experiência só deu certo em países capitalistas, mas a gente pode olhar, por exemplo, para os países nórdicos como uma experiência diferenciada do capitalismo, que são os países onde se paga mais imposto no mundo e as pessoas mais recebem proteção do Estado. Então, é uma ideia mais sustentável do capitalismo. E aí eu acho que realmente funciona bem, porque nessa ideia radical
de capitalismo, como a gente tem como maior símbolo do planeta os Estados Unidos, também não funciona bem. Uhum. Então, também nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Eu acho que é um conceito diferente de capitalismo, especialmente quando a gente pensa nos Estados Unidos como exemplo. Mas foi muito difícil essa pergunta. Eu nunca tinha me questionado sobre isso. Também não sei se eu dei uma resposta péssima, mas é o que eu acho. Imagina. Aliás, é o seguinte também, né? Nem toda pergunta tem resposta também. Exatamente. Né? Vamos aí pensar juntos. Estamos aqui para pensar juntos. Fica aí o questionamento. Aí a gente fecha com... Usando o meu poder de liberdade de expressão, eu posso dizer, inclusive, que a gente gosta muito de levantar conversas aqui que nem sempre tem uma resposta fácil ou nem sempre tem uma resposta pronta, né? Sim, e que aí é importante as pessoas escutarem e tirarem as suas próprias conclusões. A gente está aqui, no fim das contas, para debater, colocar o dedo no olho. Né? Imagina se pegou no olho, a gente foi lá e colocou. Exatamente. Para encerrar, na verdade, eu queria fazer uma pergunta muito direta, assim. O Twitter tem que acabar ou não? Putz, é minha rede social preferida. É muito difícil falar que ele tem que acabar, porque eu acho que o sistema dele, da timeline, ele é muito mais democrático. Olha que loucura, eu tô falando isso sobre a rede social comprada pelo Elon Musk, né? Mas ele possibilita muito mais a troca de ideias, ele possibilita muito mais furar a bolha, mas sem a regulamentação isso está se tornando simplesmente uma timeline de crimes, né? Um atrás do outro, de tentativas de opressão, de atacar as pessoas. Chernobyl total, Exato. Então, assim, eu acho que o sistema de timeline, você ter acesso à timeline, a pessoas que nem eram para estar na sua timeline, diferente do que acontece no Instagram, também que privilegia as imagens, né, que é algo que eu particularmente não sou a maior fã. Eu gosto muito da ideia, do conceito, mas a prática tá terrível, E com Elon Musk lá não vai melhorar. Então talvez a resposta seja sim, deveria. Acho que do jeito que está, eu respondendo a sua pergunta, do jeito que está, deveria. Entendeu? Mas eu sou também partidária da ideia da Anitta. Eu gosto muito do Twitter porque é praticamente um WhatsApp aberto, né? De realidade aberta, um mundo aberto, né? Então, praticamente isso. Você conversa com pessoas que você nunca imaginou que poderia conversar. Eu já fui respondida pelo meu ídolo, tipo, o Trent Reznor já me respondeu, que é o vocalista do Nine Inch Nails, que é uma banda que eu amo, tipo, já falou comigo, sabe? Uma coisa assim, tipo, uma coisa que nunca conseguiria na vida real, assim, a não ser que, é claro, né? Eu fosse entrevistá-lo, que era muito mais fácil nesse caso. Mas no Twitter, entendeu? Você tem, o que a Anitta falou, em termos democráticos, ele é essencial. Se houvesse regulação, se houvesse, na verdade, vontade das pessoas discutirem real oficial, né? Porque nem todo mundo que está ali está para discutir, as pessoas estão ali mais para xingar e bater e gritar com outras pessoas, sei lá, pirar e extravasar raiva do que qualquer outra coisa, né? Então tem toda essa, né, essa questão aí de que, você vai entrar aqui, tome cuidado com o que você vai falar, é praticamente isso. As pessoas não têm mais cuidado, tá? O Twitter tá uma terra de ninguém, literalmente. Também a minha rede social favorita, na verdade, sempre foi. E aí, essa seria a última pergunta, mas eu vou colar mais uma pergunta aqui, na verdade. Pois é. Existe uma alternativa ao Twitter? Hoje não existe, né? Tem, né, o Blue Sky, sei lá o que as pessoas querem fazer pegar, mas ainda nada pegou. E nenhuma rede que existe é parecida. Eu gostaria que algo novo pegasse, porque o formato, ele me agrada muito. Mas hoje acho que ainda não existe. E se o custo da gente ter uma democracia mais forte for acabar essa rede social, estou disposta. Estou ciente e quero continuar. Exatamente. Estou ciente e quero continuar. Exatamente. Anitta, muitíssimo obrigado pelo papo. É um prazer receber você aqui. Saiba que a gente tem um modus operandi, na verdade, que as pessoas que a gente gosta, que a gente admira, a gente obviamente convida uma vez e pode ficar tranquilo que a gente convida outras vezes, então, enfim. Não para falar de papos tão cabeçudos assim, às vezes
super gostou, falar de futebol, por exemplo, ou de cultura pop, que também eu sei que você gosta, então fica tranquilo. É isso, nem sempre vai ser um assunto tão cabeçudo assim, é verdade. Tudo bem, eu gosto de assuntos cabeçudos também. Realmente, em alguns momentos, pegou no olho, não teve como tomar cuidado. Mas eu adorei a conversa, gente. Obrigada mesmo pelo convite. Como vocês sabem, e o público não precisava saber, eu estava muito enrolada, mas ainda bem que saiu. E espero voltar mais vezes. Anitta, para a gente encerrar, então, eu peço para você fazer, obviamente, o seu jabá, né? Onde as pessoas te encontram, né? Onde elas te leem, te ouvem, enfim. No Twitter. Acabou o podcast. Directed by David E. Wild. Juro. Bom, mas eu estou no Twitter mesmo, estou no Instagram também. O TikTok não é muito minha rede, mas eu também estou lá, é @ a mesma em todos os lugares, que é Ni Efraim, N-I, Efraim com M no fim. Eu apresento todos os dias um programa no Diário do Peixe, para caso você seja santista, né? É o Café com a Anitta, das 9h30 às 10 da manhã. E eu também comento uns jogos por aí, eu sempre vou avisando nas redes quais jogos vão ser. E é isso. Então também vocês podem me encontrar correndo na USP de sábado, que eu também estou sempre lá treinando. Muito bem. É isso, minha gente. Liberdade de expressão. Mas vamos pensar direitinho o que vocês consideram liberdade de expressão, tá? Por favor. Beijo, Anitta. Obrigadão. Beijo, Anitta. Obrigada. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.